Você tem filho adolescente que está chegando na época da juventude, está preocupado com as decisões que eles estão tomando? Chega a hora de escolher uma profissão, talvez vontade de morar em outro lugar que não seja a casa dos pais. Para falar sobre esse assunto hoje, nós vamos conversar com um especialista em filhos. São 3 filhos, ele é casado com uma psicóloga e é pastor. Fica com a gente e confere quem é o convidado de hoje. O nosso primeiro entrevistado do canal Nossa Escolha. Ele é pai de 3 meninos, é esposo de uma psicóloga e é pastor. Então é a pessoa ideal para conversar com a gente sobre as escolhas dos filhos. Conta pra gente um pouco dessa experiência de ser pai de 3 meninos, as idades. Eu tenho um filho que nasceu em 99. O segundo filho nosso nasceu em 2000, só que daí no final de 2000, então existe uma diferença de quase 2 anos entre eles. E o terceiro nosso nasceu em 2003, né? Esse está com 13 anos agora. Então a gente tem ali uma história bem legal com eles, mas é um privilégio, por quê? Porque eu não tive um pai e para mim é muito gostoso ter os meus filhos e poder ser um pai e viver a vida em comum com eles. Então é uma prova de que quem não teve boas experiências antes consegue criar essas oportunidades, né? Sim. A gente tem um Deus, né, que Ele nos ensina todas as coisas. E Ele nos ensina até a nós sermos pais, né? Mesmo se você não tem uma referência em alguma área, você pode buscar essa referência no Senhor. E a minha experiência como pai, né? Minha referência como pai é uma referência do dia a dia que o Senhor foi me ensinando a como estar sendo pai e cuidando deles. Então fica a dica, se você vai ter um filho, está com medo, não sabe, não teve uma presença de um pai ali, não sabe de onde tirar, é de Deus que você vai tirar o referencial. É isso. Um deles tem 17 anos, o André já está na faculdade. Sim. E como é esse momento de transição entre deixar o ensino médio, escolher uma profissão, como confiar nessas escolhas? Porque a gente não pode escolher tudo para eles por muito tempo. A gente consegue perceber um caminho que a gente fez com eles. Porque é muito difícil você de repente chegar e descobrir que teu filho tem 17 anos e daí você talvez vai pensar ali, pô, será que ele tem condição de fazer a escolha certa? Será que até aqui ele se preparou adequadamente, ele tem maturidade para escolher a sua profissão? Um parênteses, né, eu trabalhei muito tempo na universidade, coordenei um curso de ensino superior e ali eu via que existe algo que acontece que é muito comum, né, que de repente no final do primeiro ano, do segundo ano, muitos alunos desistem, porque não é aquilo que eles queriam. Essa escolha começa, eu acho que lá atrás. Não tanto a escolha do curso, mas sim de quem você é. E qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, o que você gostaria de fazer na vida, né? É uma construção, então, que vai acontecendo com o passar do tempo, né? Nós temos um filho que vai fazer 4 anos e a gente já percebe que tem inclinações para muitas coisas, tem as vontades, a gente precisa estar ali firme para criar um ambiente realmente onde ele possa se desenvolver. Isso muito tem a ver com o relacionamento com Deus, né, pastor? Tem. O relacionamento teu com Deus e o relacionamento teu com os teus filhos. Eu lembro que quando a gente teve o André, né, falando dele agora, a gente buscou um livro, né? A gente era, como todos os pais, de primeira viagem, né? A gente precisava de referências e a gente sempre gostou de estudar, de ler sobre tudo. E tem um livro que a gente tem ainda que é o Dr. Delamare, que chama A Vida do Bebê. Esse livro, de 1940, ele está agora acho que na 43ª edição, uma coisa assim. Mas é um livro de 1940 que fala dos estágios da vida de um bebê. Que continuam iguais, né? Continuam iguais. Então, sabe o que é interessante você ver naquele livro? Ele falava ali, o teu filho com 1 semana, ele vai fazer tal coisa. Com 2 semanas, algumas coisas vão acontecer. Eu não lembro agora, mas quando ele ia, de repente, começar a sentar e tudo mais. Tal. Daí, de repente, a gente tem algum amigo que teve filho, né? E tá acontecendo alguma coisa, que o filho tá ou falando, ou tá levantando, e todo mundo, meu Deus, ele tá falando, ele já levantou, ele tá caminhando. Daí a gente pensa, pô, tá lá no livro, 1940. Não era pra ser tão novidade assim. Então, existe um período que é um período muito igual, tá? Que faz parte ali de um crescimento dentro da curva normal, média e tudo mais. Então a gente sempre viu isso na vida dele, só que de repente esse livro acabou, né? Esse livro ele vai até uma fase, não lembro se é 1 ano, alguma coisa assim. Acho que até os 2 anos é bem previsível, a partir disso. Eu acho que é por aí, mas depois disso acabou, acabaram-se as referências e a gente começou ali a buscar em Deus, né?
algumas instruções para a vida dele. Então isso foi sempre muito legal. A gente sempre foi muito próximo. Eu vou falar de mim como pai, né? Eu sempre fui muito próximo dos meus 3 filhos. Isso foi algo como uma decisão minha de um investimento. A palavra fala, né? A Bíblia fala que os filhos, eles são um presente da parte de Deus para nós, uma herança dele. E eu sempre tive isso como um presente, então, do Senhor para minha vida. Então, investimento, estar perto, ajudá-los em cada uma dessas etapas, descobrir coisas com eles, né? Estar disponível e participar da vida deles. Gastar tempo junto, mas não só estar junto com o teu filho, mas você descobrir que você é disponível para ele. Que de repente ele está crescendo, ele pode estar dividindo um pouco das coisas dele com você, e você em nenhum momento vai diminuir, porque você já passou por aquela experiência, porque algo assim é tão simples, mas para ele é um momento importante que ele está vivendo. Então, como a gente foi crescendo sempre assim, né, nosso relacionamento de pai e filho, eu digo hoje que existe uma segurança sim nas escolhas que eles estão fazendo, que o André fez, porque ele tem uma certeza de quem ele é. Ele tem uma certeza do que Deus tem para a vida dele. Então é um caminho que ele pode de repente ter algumas mudanças, fazer algumas manobras, sim, mas todas dentro de uma fase que ele está entendendo que é importante para a vida dele, que ele está crescendo, que ele está amadurecendo. Então, ter esse apoio em casa, essa segurança. E o mais importante é que o pastor Edivaldo, ele não é pastor desde que os meninos nasceram. Não. Então você não precisa pensar, ele tem essa vida porque ele é pastor. Não mesmo. Nós vivemos isso na nossa casa, buscando referências, e você, se já passou muito tempo e você pensa, agora está tudo perdido, meu filho já está... Não, né? Não está perdido. Não tá perdido. Sempre há solução, busque de Deus e encontre o que você precisa para fazer a sua família ter um propósito e crescer, se conhecer. Eu acho que é o mais importante, proporcionar isso para os filhos. Então é isso, nós queremos agradecer aqui a primeira entrevista do canal do pastor Edivaldo Ferraz e dizer que você continue acompanhando os nossos vídeos toda quinta-feira, 18 horas, no canal Nossa Escolha. Se você ainda não se inscreveu, não perde a oportunidade, aí você recebe um alerta e vai poder assistir esses vídeos. Agora as entrevistas vão ser mais frequentes. Sejam felizes e até o próximo vídeo. Até!